Boa tarde, galera. Então, a gente está aqui seguindo produtos notáveis. A última sequência que a gente viu foram 3 casos de produtos notáveis e agora a gente vai fazer exercícios. Então, se você não viu os vídeos anteriores, tá? Assista aos vídeos anteriores. Tá? Um a gente viu antes de sair de férias, 2 novos casos agora, depois que a gente retornou de férias, e aqui eu vou resolver exercícios com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu ensinei 3 casos de produtos notáveis para vocês. Tá? O quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma pela diferença. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visualizar e enxergar cada um deles. Olha o que está escrito bem aqui, ó. Quadrado da soma de 2 termos. Tá? Bem aqui é o quadrado da soma? Não, né? É o quadrado da subtração, que a gente chama de diferença. Então, é o quadrado da diferença de 2 termos. Tá? E aqui nem tem número elevado ao quadrado, tá? Então, vai ser o produto, a multiplicação, né? Produto quer dizer multiplicação. É o produto da soma pela diferença. Então, como é que a gente vai fazer aí? A gente olha, identifica, cada um deles tem uma regra e a gente vai aplicar a regra deles aqui. Então, quem ainda não viu os vídeos, assiste os vídeos para poder dar andamento na aula, certo? Então, aqui a gente vai seguir e aí eu quero que vocês olhem e lembrem cada regra para saber o que fazer. Então, se você não viu, se você não lembra a regra, vai ver os outros vídeos para poder voltar para cá. Se você já viu, tenta resolver sozinho e em seguida dá sequência no vídeo, porque eu vou resolver cada uma delas, cada um desses exemplos. Tudo bem? Vamos seguir? Já parou? Já resolveu? Então a gente segue. Se não resolveu, para e tenta fazer, porque mesmo que você erre, o erro também faz parte do processo de aprendizagem, né? A gente consegue visualizar onde está errando e o que mudar para acertar. Vamos lá, resolução. Segue aí, ó. O primeiro exemplo que tinha lá era x mais 5 ao quadrado. Então, bem aqui a gente tem, ó, o quadrado da soma de 2 termos. Quando eu tenho esse produto notável, eu tenho sempre como solução o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, você vai olhar para cá, tá bom? E vai identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. O primeiro elemento é x e o segundo é 5, certo? Então, a regra diz assim, ó, vamos elevar o primeiro ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Aí, vamos fazer mais 2 vezes o primeiro e o segundo. Então, ficou aqui, ó, 2 vezes o primeiro e o segundo. E, para terminar, a gente vai colocar mais o segundo elevado ao quadrado. Pronto. Agora, basta a gente resolver que a gente vai encontrar a nossa solução. X ao quadrado é a mesma coisa, né? X ao quadrado. 2 vezes 5 vezes x vai dar 10x. E 5 ao quadrado é 25. Então, se eu tenho aqui, ó, x mais 5 elevado ao quadrado, qual é que vai ser a solução disso? X ao quadrado mais 10x mais 25. Ok? Vamos na sequência. 3y menos 1 elevado ao quadrado. Esse produto notável, ele se parece muito com esse. Ó. Aqui eu tenho um quadrado, eu tenho a soma de 2 elementos, por isso que a gente chama o quadrado da soma de 2 termos. Esse é muito parecido, tem um quadrado, também tem 2 elementos, mas esses elementos não estão somando, eles estão subtraindo, e subtração a gente chama de diferença. Então, se aqui eu tenho o quadrado da soma de 2 termos, aqui eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos, correto? E aí a gente segue na resolução. Vamos aí comigo. Ó, 3y ao quadrado. Qual é a regra do quadrado da diferença de 2 termos? É muito parecida com essa regra. Ó. Aqui no quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem mais e mais. Aqui na regra do quadrado da diferença de 2 termos vai ser praticamente tudo igual, só vai mudar um sinal, vocês vão ver. Então, olha aqui. Ó. Regra, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Vamos resolver? 3y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 1 vezes y
vai dar quanto? Ó? Menos 2 vezes 3 vezes 1 vezes y. Vai dar menos 6y. E 1 ao quadrado a gente sabe que é 1 ao quadrado. Então, qual é a solução aqui de 3 menos 1 ao quadrado? 3y menos 1 ao quadrado, né? 9y ao quadrado menos 6y mais 1, certo? Como foi que a gente chegou nisso? Olha lá, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Chegou nessa solução. Então, observa que eles são muito semelhantes, ó. Só que aqui ficou mais e mais. E aqui ficou o quê, ó? Menos e mais. Então, a única diferença entre essas duas regras é o primeiro sinal, ó. Aqui os dois sinais são positivos e aqui o primeiro sinal muda, fica negativo e o segundo fica positivo. Tudo bem? Então, olha para mim. Quadrado do primeiro termo nos dois. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá vendo? Ó? E o quadrado do segundo termo, ó. É igualzinho. Só muda esse sinal bem aqui. Tudo bem? Próximo caso de produto notável que a gente viu, ó. Esse daí não é quadrado de nada, não tem nada elevado ao quadrado. Aqui é o quadrado da soma, aqui é o quadrado da diferença, e aqui a gente chama de multiplicação. Eu tenho 2 parênteses multiplicando, né? Então aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, né? E o que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer assim, ó. A regra diz que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, todas as vezes que eu tiver o produto da soma pela diferença, a nossa resposta vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E aí, o que eu tenho aqui? Ó? O primeiro termo é x ao quadrado e o segundo termo é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Então, a resposta final vai ser x ao quadrado menos 4. Tudo bem? Conseguiu? Lembra agora todas as regras. Qual é a primeira regra? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Regra: quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Regra: o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Foi? Para de novo esse vídeo, tá? E você vai resolver esta nova sequência de questões, tá bom? Então, vamos resolver essa. Não adianta eu resolver, você tem que identificar qual é o produto notável e fazer. Ah, professor, mas eu vou errar. Não tem problema. Erra, olha a minha resolução para identificar onde você errou, tá? Então, olha só, vamos identificar quais são os casos aqui, ó. Aqui não é quadrado de nada, não é a multiplicação de 2 parênteses, aí, ó. É o produto da soma pela diferença. Como é que a gente faz o produto da soma pela diferença? A gente faz sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então, o primeiro termo é 4, o segundo termo é 3. Pega todo o primeiro termo e eleva ao quadrado. Pega todo o segundo termo e eleva ao quadrado. 4 ao quadrado vale 16x ao quadrado. E 3 ao quadrado vale 9. Professor, é fácil. É assim, ó, o produto da soma pela diferença, qual é a resposta disso? O primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Todas as vezes que a gente tiver o produto da soma pela diferença, eu vou pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, vou pegar o segundo termo, elevar ao quadrado e vou subtrair os dois. Então, é o quadrado aqui, ó, do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Próximo exemplo. Antes de fazer, identifica. Esse daqui é o quadrado da diferença de dois termos. Professor, como é que eu faço o quadrado da diferença de dois termos? Bora lembrar? O primeiro termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Deixa eu voltar aqui, que não estava aparecendo. Agora apareceu ali. Bem aqui, ó. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo e, por último, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, como é que eu resolvo, professor, o quadrado da diferença de dois termos? O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Aí o que a gente vai ter aí como resposta? 4 ao quadrado,
2 vezes 2 dá 4, vezes 6 dá 24. E 6 vezes 6 é 36, tá? Vamos para esse caso bem aqui agora. O quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente resolve o quadrado da soma de dois termos? Tem que estar na ponta da língua já. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Tá? Aí você vai pegar, ó, mais 2 vezes, pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, aí você vai fazer mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, viu? Tá bom? E por último, eleva o segundo termo ao quadrado, sempre da mesma forma. 3 ao quadrado dá 9x ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. 30x. Não sei de onde surgiu esse y. E aqui, 25. Só ajeitar bem aqui, ó. É x. Eita aí que é um x, tá? Então, preste sua atenção aqui no finalzinho. 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Pronto. Assim, a gente resolve cada uma dessas três questões, tá? 9x ao quadrado mais 30x. Eita aí, corrigi aí. 30x mais 25. Foi bem? Então é isso. Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. E a responsabilidade que eu passo para vocês agora é, já com essa resolução de exercícios, tentar refazer cada uma das questões. E aí você primeiro tenta refazer normal, sozinho. Depois você olha o vídeo para verificar onde você errou. Tá bom? Abração a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.